Esta semana, o governo Bolsonaro anunciou o programa Verde e Amarelo, com o objetivo de ajudar a destravar a geração de empregos no curto prazo. A medida de Paulo Guedes é focalizada para jovens de baixa renda que ainda não conseguiram seu primeiro emprego. A gente vai entender melhor o projeto no Livro de Notícias de hoje, 13 de novembro. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, trago para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O ministro Paulo Guedes apresentou o programa Verde e Amarelo. Ele reduz em cerca de 30% os custos para a contratação de jovens de baixa renda que ainda buscam o seu primeiro emprego. Isso vai acontecer porque o governo vai abrir mão dos impostos que incidem sobre folha de pagamento para essa parcela da população. Aí tem um ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar. O governo brasileiro está quebrado, as contas públicas estão no vermelho pelo 6º ano seguido. Então, como é que o governo pode abrir mão de receita se as contas não estão fechando? Essa é uma questão importante que tem que ser tratada. O governo tem um argumento, ele diz que a conta vai ser fiscalmente neutra, ou seja, essa perda da arrecadação vai ser compensada com uma cobrança extra sobre o seguro-desemprego. E aí é um ponto polêmico, mas que merece explicação. Cobrar imposto sobre o auxílio-desemprego, no fim das contas, é jogar uma conta a mais para quem já está numa situação muito ruim, né? Mas o governo também tem um argumento razoável para isso. O fato é que tem um conflito muito antigo na Justiça do Trabalho. Será que o tempo em que alguém está recebendo auxílio-desemprego deve ser contado como tempo para aposentadoria? Os diferentes governos ao longo do tempo argumentam que não, só que a Justiça do Trabalho diz que sim. E aí a proposta de instituir essa contribuição acaba sendo uma forma de pacificar esse conflito. O governo assume a derrota, tá, a justiça fique com seu entendimento, mas temos uma contrapartida. Ou seja, se o tempo em que a pessoa recebe o seguro-desemprego conta na aposentadoria, passa também a ser cobrado uma contribuição para ajudar a fechar essa conta. Vamos avançar na explicação. Segundo a proposta do governo, as empresas vão poder contratar até 20% de seus funcionários com as regras do programa Verde e Amarelo. Os contratados têm que ser jovens, entre 18 e 29 anos, que ainda nunca tiveram um emprego formal. Esses postos só podem ter uma remuneração de até um salário mínimo e meio, ou seja, é um estímulo focalizado para jovens de baixa renda. Esse é justamente o perfil social que mais sofre para conseguir um emprego, porque basicamente são pessoas que ainda não têm experiência e precisam de uma primeira oportunidade. Para entender melhor a importância de dar atenção especial às pessoas que têm esse perfil, a gente vai ouvir a análise do economista Daniel Duque. Duque é pesquisador da FGV e da PUC-Rio, além de associado do Livres. O desemprego atualmente ele afeta principalmente os mais jovens. É um fenômeno realmente muito focado nos mais jovens. Atualmente, em torno de 25% das pessoas entre 15 e 25 anos estão desempregadas, o que é uma taxa muito acima da média, que está em 11,8 mais ou menos. Além disso, já há uma literatura que mostra que quando você entra no mercado de trabalho e não consegue encontrar um emprego por muito tempo, isso vai afetar a sua vida produtiva assim, no longo prazo muito negativamente. Então, há realmente justificativa para criar um programa de emprego, mesmo que isso não gere empregos no líquido, no agregado, mas transfira empregos de mais velhos para mais novos. O problema é que isso tem que ser temporário, isso não pode ser uma política permanente, e não dá para esperar muita coisa. Realmente, gerar 4 milhões de empregos, como o governo anuncia, é algo fantasioso. Já há uma extensa literatura mostrando que o tipo de elasticidade do emprego a esse tipo de política é pequeno. Além disso, onerar as pessoas que estão no seguro-desemprego, tirar a renda delas para financiar esse programa, é algo extremamente temerário, porque são pessoas que já estão em vulnerabilidade. Então você basicamente está tirando leite de vaca magra, para você dar leite para um filhote ali também mais magro ainda. É uma situação realmente que acho que você precisa encontrar outros meios de financiar,
com grupos da população mais bem colocados, mais bem posicionados socialmente do que aqueles que estão no seguro-desemprego. Obrigado, Duque. Os jovens contratados nessa modalidade vão receber o valor proporcional às férias e ao 13º mensalmente, ou seja, isso vai distribuir o custo desses benefícios para as empresas ao longo do ano. Essas contratações com as regras do verde e amarelo vão poder acontecer até o final de 2022, com contratos de no máximo 2 anos, ou seja, a ideia é que esse tipo de contrato funcione certamente como uma porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho, com caráter temporário, chegando ao fim em 2024. O projeto está sendo apresentado como uma medida provisória, ou seja, ela entra em vigor imediatamente, mas de forma provisória, e tem um prazo de tramitação acelerado no Congresso. Para valer em definitivo, a MP vai ter que ser avaliada pelos deputados e senadores em até 120 dias. E aí, é claro, o Congresso vai poder aprovar do mesmo jeito que o governo enviou, ter mudanças ou rejeitar. O governo estima que a medida pode criar até 1.800.000 empregos até o fim de 2022. Alguns especialistas são bem mais céticos e falam em 500.000 empregos. Agora, vamos ouvir a opinião do nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Magno, o que é que você achou do programa Verde e Amarelo? A carteira verde e amarela não é a solução para todos os nossos problemas no campo do desemprego, mas oferece ao menos uma tentativa de saída para uma parcela bem vulnerável no tocante ao tema, os jovens. Apesar de criar distorções, apesar de ter um prazo de validade para quem poderá ser beneficiado por ele, a carteira verde e amarela é uma tentativa de diminuir os custos de contratação dos jovens. A melhor política de emprego possível é o crescimento econômico, é o aumento da produtividade. Enquanto nenhum nem outro vem, talvez a carteira verde e amarela possa oferecer algum alento para quem hoje busca o primeiro emprego. Muito obrigado, Magno. O pacote do governo ainda inclui algumas outras medidas. Com o objetivo de estimular a empregabilidade de pessoas com deficiência, por exemplo, o projeto cria a possibilidade de uma espécie de mercado de crédito para cotas com pessoas com deficiência. Como assim? A ideia é que, se uma empresa não consegue contratar o número de pessoas com deficiência que a lei determina, de acordo com o porte da empresa, ela vai poder fazer um acordo com a outra empresa que consiga compensar essas vagas que ela não conseguiu preencher. A MP vai começar a tramitar agora no Congresso e é claro que a gente vai acompanhar de perto. A propósito, para não perder nada, aproveite logo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para não perder as notificações. Como a gente viu, esse projeto não é o ideal e é fato que ele pode gerar algumas distorções indesejadas no mercado de trabalho. Mas nesse momento de alto desemprego por tantos anos seguidos, especialmente entre os jovens, o projeto representa um esforço importante para diminuir o custo do trabalho e assim incentivar a criação de novas vagas. Do ponto de vista prático, na vida dos jovens que estão há muito tempo procurando seu primeiro emprego, pode ter um impacto muito importante. Agora vamos para o Giro Livres, onde você programa sua agenda e fica por dentro das ações do Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da bancada da Liberdade. E o argumento de que nós não podemos alterar a Constituição porque nós precisamos protegê-la, ela é muito ruim. Nós partimos de uma premissa de que a lei ela é justa, de que a lei ela é moral. Acontece de que nós esquecemos que a escravidão também foi legal. Nós esquecemos que na Constituição está escrito que nós precisamos ter um princípio da isonomia respeitado. Por outro lado, nós temos o foro privilegiado. A Constituição diz que nós precisamos respeitar o direito de propriedade, porém o Estado ele pode desapropriar os seus bens. Nós dizemos de que o Estado ele deve proteger as pessoas. Por outro lado, mais da metade do que, aliás, mais ou menos a metade do que você recebe vai para pagar imposto, vai para pagar tributo, para não ter quase nada de volta. Isso tudo para empoderar
órgãos públicos que cada vez aumentam o seu guarda-chuva de poder, aumentam as suas regalias, em detrimento das pessoas, em detrimento dos mais pobres. E diga-se de passagem, 54% dos tributos é feito por pessoas que recebem 3 salários mínimos ou menos. E é muito interessante, porque isso me leva a uma conclusão de que a lei, ela pode e muitas vezes ser injusta. E ela serve para gerar corrupção e dar uma ferramenta a mais de poder para as pessoas. O tamanho da nossa dívida, a gente habita um país que lançou um programa para construir 8 mil creches em 2007, pró-infância. E esse país que nós habitamos, eu estou falando de um país, eu não quero me dirigir a partido nem a governo, é um país só, é uma nação. É uma nação que não consegue construir, em mais de uma década, 8 mil creches. E se fossem 2 universidades, eu não quero fazer aqui rixa, né, um contra o outro, mas é para cada um entender bem direitinho o que eu estou falando. Se fosse 2 universidades inacabadas, esse país parava. Porque tem militância forte que vai à rua. Mas 5 mil creches paralisadas não dá em nada. Porque bebê não tem corporação, talvez. Esse foi o Livres Notícia desta quarta-feira. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui no canal do Livres, em youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Hoje tem webinar. Até amanhã.